Olá! No Repórter Ciência de hoje, vamos conhecer a pesquisa do Laboratório de Micologia Celular e Proteômica do IBRAG, que estuda doenças causadas por fungos. Quem vai conversar conosco é a professora Leila Lopes, coordenadora do projeto. Após o genoma, a ciência avançou para o estudo do proteoma, conjunto de proteínas expresso por uma célula, tecido ou organismo numa determinada condição, o que vem contribuindo para o desenvolvimento de diagnósticos. Neste contexto, surgiu em 2001 a Rede Proteômica Rio. O Laboratório de Micologia Celular e Proteômica do IBRAG integra esta rede, realizando estudos sobre doenças infecciosas. O laboratório desenvolve testes moleculares e imunoquímicos para diagnóstico de infecções fúngicas. A aluna de doutorado, Gabriela Neves, explica uma das abordagens feitas no laboratório. Essa sala é utilizada para a cultura de células humanas, que são células de cordão umbilical, a partir de veia de cordão umbilical humano. E a gente estuda a interação de um fungo, que é o Aspergillus fumigatus, com essas células. E esse fungo, quando está em um organismo de um paciente imunocomprometido, ele interage com essas células, causando trombose e infarto tecidual. Por isso, essa é a razão da gente estudar essa interação in vitro, no laboratório. Então, como a gente obtém essas células endoteliais a partir de cordão umbilical? Nós coletamos o cordão umbilical na maternidade Carmela Dutra e tratamos esse cordão com uma enzima chamada colagenase. A partir desse tratamento, então, a gente consegue separar as células endoteliais, extraí-las e cultivá-las em garrafinhas, que é um cultivo in vitro que a gente faz em condições ideais, condições fisiológicas, imitando as condições fisiológicas do organismo. E é nessas garrafinhas que nós realizamos todos os ensaios posteriores. Outra abordagem realizada no laboratório é a relação direta do fungo com o corpo humano. Para isto, se estuda as proteínas dos fungos que entram em contato com o corpo e que irão desencadear uma reação. Para se identificar as proteínas, é utilizado este aparelho chamado de espectrômetro de massa. Ele funciona como uma balança, onde a gente consegue ver a relação massa-carga dessas moléculas. Essas proteínas, a gente faz a identificação delas para depois analisar por outros métodos, inclusive vendo na literatura e em estudos funcionais, o papel dessas moléculas no nosso corpo. Esse equipamento é como se fosse uma balança. Então, de acordo com essa relação massa-carga, que é única e específica para cada molécula, a gente consegue fazer essa identificação, então. Professora, como surgiu esse projeto que estuda as doenças causadas por fungos? Começou como um desdobramento do meu doutoramento. Eu fiz o doutorado na UFRJ, acabei no final de 1991 e a partir de 92 eu instalei uma linha de pesquisa então na UERJ, quando retornei, que visava exatamente estudar marcadores para diagnóstico de doenças causadas por fungos. O que são marcadores? Marcadores são moléculas que a gente estuda, que esses fungos expressam, ou eles apresentam na sua superfície, que podem servir tanto como alvos para drogas, para desenvolvimento de drogas que ataquem esses micro-organismos que são patogênicos, como moléculas que podem servir para diagnosticar uma infecção. Ou seja, elas detectam que o indivíduo está infectado por esse micro-organismo. E quais são esses fungos que vocês estudam? Na realidade, nós estudamos 2 organismos patogênicos. Todos os projetos começaram com um fungo que se chama Sporotrix schenck. Esse fungo ele é causador de uma micose subcutânea, que a gente chama, ou seja, ela atinge o tecido abaixo da derme, da superfície da pele. Isso acontece por inoculação traumática, ou seja, tem que haver um trauma para você adquirir a doença na pele e essa doença se chama esporotricose. Qual é o ambiente que a pessoa... Na realidade, os fungos eles são degradadores naturais de carbono e nitrogênio, reciclam carbono e nitrogênio na natureza. Então, eles estão, na realidade, em toda parte. O que acontece é que o homem, por exemplo, ao desenvolver atividades como jardinagem, revolver terra ou se inocular com espinho, ele pode acidentalmente adquirir uma doença dessas. A esporotricose ela tem uma particularidade.
que ela também atinge animais, principalmente felinos, gatos domésticos. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é que, por conta da infecção de gatos, começou um surto em 1998 e a transmissão direta gato-homem na área peridomiciliar. Isso começou na região da Baixada Fluminense, São João de Meriti, e isso está fora de controle. Na realidade, esse surto vem aumentando, ou seja, o número de casos em felinos e o número de casos humanos vem aumentando ano a ano. Qual a porcentagem, assim, nos humanos? Olha, o último dado da Fiocruz, né, do Serviço de Vigilância Zoonótica da Fiocruz, ele relatou até 2009 2.200 casos humanos e mais de 3.000 casos em felinos. E esse número vem aumentando progressivamente. E você perguntou a outra, o outro fungo que a gente estuda mais recentemente. Em 2001 eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado e lá eu estabeleci um modelo com outro patógeno humano que se chama Aspergillus fumigatus. Mas o Aspergillus fumigatus, na realidade, ele é o agente causador de uma doença, de uma infecção sistêmica muito grave que se chama aspergilose invasiva. E ela é uma doença oportunista. O que é isso? Ele é um fungo oportunista. Ele é um fungo que normalmente não causa doença em indivíduos imunocompetentes. Ou seja, que as pessoas chamam normalmente de normais e na medicina a gente chama de indivíduos rígidos. No entanto, pacientes com alguma debilidade do sistema imune, eles estão sujeitos a pegar a infecção. Então, o maior grupo de risco de pacientes suscetíveis a pegar ou se infectar por aspergillus são os pacientes que são submetidos a transplantes de células-tronco hematopoéticas e que são pacientes do grupo com leucemia aguda. Então, os pacientes são submetidos a transplante. Para haver a pega do transplante, o protocolo padrão é que você faça uma imunossupressão para que o indivíduo não rejeite o transplante. E no que você faz a imunossupressão, ele fica suscetível a algumas infecções. Baixa a imunidade, ele fica mais... Baixa a imunidade, que a gente chama, ele fica em neutropenia profunda e por estar em neutropenia profunda, ele fica suscetível. Como esse é um fungo ambiental, então a incidência é muito alta. Chega até 50% dos pacientes transplantados. E a taxa de mortalidade dessa doença também é muito alta. Ela varia de 50% a 80% nos indivíduos tratados. Qual o tempo, assim, da infecção até a pessoa morrer? É muito curto. É muito curto. Assim, o período de infecção ao óbito vai de 2 a 3 semanas. Então, ela é uma doença de progressão muito rápida. Diferente da esporotricose, que é uma doença benigna e crônica, de progressão lenta, ela é uma doença aguda. Nós temos estabelecido algumas técnicas no laboratório, né? Tanto técnicas de cultura de célula, então a gente tem um modelo que foi o modelo que eu desenvolvi nos Estados Unidos, que a gente tira células, né, do endotélio vascular, ou seja, as células endoteliais, que a gente chama, que são as células que revestem os vasos sanguíneos, porque quando esses fungos disseminam, eles fazem pela corrente sanguínea, então eles precisam transpor o que a gente chama das barreiras fisiológicas, e uma dessas barreiras fisiológicas é exatamente o endotélio vascular. Então a gente tem um modelo de interação com células endoteliais em cultura, e a partir desse modelo a gente faz estudos moleculares, no nível molecular, usando uma tecnologia que a gente chama de proteômica. Você pode explicar mais essa palavra? O que é o proteoma ou a proteômica? O proteoma por analogia com o genoma, né? O genoma estuda o conjunto de genes de um determinado organismo. O proteoma, na realidade, é o estudo do conjunto de proteínas que são os produtos desses genes expressos numa célula, num tecido ou num organismo qualquer, numa determinada condição. A diferença do genoma para o proteoma é que o genoma é estático. Você nasce com os genes no seu DNA e até o envelhecimento e a morte você leva essa carga genética com você. O proteoma não. As proteínas que são expressas, né, que são uma tradução desses genes, elas variam ao longo da sua vida ou numa determinada circunstância. Por exemplo, no momento de uma infecção, você produz anticorpos que são proteínas contra aquele agente. Então, o seu proteoma muda. A senhora falou ainda agora que tem outro projeto, né, das escolas, né? A senhora pode explicar? Posso. Então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, eu fui contemplada com a Bolsa de Cientistas do nosso estado por conta desses projetos de pesquisa em andamento.
E dentro do programa cientista do nosso estado da FAPERJ, né, existe uma obrigatoriedade, uma tarefa, que eu acho que é muito interessante, é um desafio para o pesquisador, que é levar a ciência para as escolas. E aí, nesse momento, eu me deparei com como levar a ciência para as escolas, né? Porque a gente lida no mundo universitário, os estudantes são adultos, e a linguagem escolar é uma outra linguagem. E eu fiquei pensando o que faria e resolvi criar um projeto que se chama Conversando com o Cientista, que envolveu todos os alunos do laboratório, desde os alunos de iniciação científica, de graduação, até os alunos de doutorado e pós-doutorado. O que é isso? A gente criou 4 oficinas, né, mostrando o que os fungos fazem. Então, uma das oficinas é fungos e biotecnologia. Então, por exemplo, a gente mostra a utilização de leveduras no projeto de biodiesel, né? O outro é fungos e alimentos. Então, a gente mostra que a gente usa as leveduras desde a antiguidade para produzir o vinho, para produzir a cerveja, para massa de pão, para pizza. Fungos e ambiente. Então, a gente mostra os cogumelos, que inclusive alguns são comestíveis, outros não. Então, os fungos que você normalmente vê no meio ambiente, que você não se apercebe que esses micro-organismos estão ali. E os fungos como parasitas. Então, a gente mostra o lado mau, que são os fungos patogênicos, que são os que eu estudo. Esse primeiro projeto que a gente estava conversando, qual é a fase que ele está? Na realidade, o projeto de esporotricose, ele tem muitos anos, né? E ele já evoluiu bastante. Então, a gente logrou sucesso em identificar e caracterizar um antígeno do Sporotrix, né? Que eu chamo agora de Sporotrix porque é mais de uma espécie. Esse antígeno ele foi todo tipado, foi feito toda uma análise primeiro em modelo animal, em coelho, depois fomos para soro humano. E ele hoje está em rotina no Hospital Universitário Pedro Ernesto, auxiliando o diagnóstico da esporotricose humana. E junto com o grupo da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, nós também padronizamos esse mesmo teste para felinos. Então, o teste ele se aplica tanto ao diagnóstico humano quanto felino. Na Aspergillus, a gente está num outro momento. Quer dizer, eu implantei um modelo de interação com célula endotelial. Hoje a gente está em uma colaboração com o grupo do Instituto Pasteur, que é uma referência mundial em aspergilose, e com um grupo com o qual eu trabalhei, né, nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Então, a gente está ainda na fase de pesquisa básica, estudando algumas mutantes, quer dizer, que são mutantes geradas em laboratórios para alguns fatores desse fungo, para ver se esses fatores, que esse fungo, essas moléculas são importantes na interação com o hospedeiro. E a gente está com outro projeto em paralelo, que esse andou bastante, que também foi financiado pela FAPERJ e pelo Ministério da Saúde, buscando um marcador, trabalhando com técnicas de imunoproteômica. Então, nesse exato momento, a gente está com uma aluna defendendo mestrado e a gente está com uma proposta de depósito de uma patente, porque existe potencialmente uma molécula que se mostrou pelo menos interessante a ser explorada como marcador para diagnóstico da doença. Será que quer acrescentar mais alguma coisa sobre essas pesquisas? Não, eu acho que o mais importante, além disso tudo, que está sempre por trás disso, né, é a formação de recursos humanos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a universidade traz de uma maneira geral para o país e para a própria universidade. Então, assim, todos esses projetos que eu te contei estão envolvidos biólogos, alunos de graduação, de cursos de ciências biológicas e de outros cursos, alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. E eu acho que isso, assim, é uma coisa muito importante, porque a gente monta um laboratório, né, e ele tem que ter continuidade. Então, você tem que ter gerações para levar isso à frente, tem que formar recursos humanos qualificados no país. Então, acho que isso é uma coisa importante de pontuar. Quer dizer, não é um trabalho solitário. O trabalho do pesquisador é sempre um trabalho em equipe. Por mais que, pela experiência, ele possa liderar, mas é sempre um trabalho em equipe. E mais, né? Além disso, você tem os parceiros nacionais e internacionais. Então, você transcende fronteiras. Isso eu acho que isso enriquece, de um enriquecimento humano muito grande, né? Não só para a gente, como para os alunos. Obrigada, professora. Nada. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato conosco, basta escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!